Momento do Discipulado. É preciso ganhar o coração do discípulo. O discípulo não é um subordinado do discipulador. A gente precisa entender muitas coisas. O ambiente pentecostal se desenvolveu no Brasil debaixo de um autoritarismo muito grande. Algumas características fizeram com que isso fosse assim. Para começar, a presença de muitos militares no meio pentecostal. E a gente sabe que o ambiente militar é baseado em dois pilares: hierarquia e disciplina. Hierarquia fala da ordem de comando. Alguém está lá em cima, o outro que está embaixo, mas tem os que estão embaixo dele também, e a autoridade vai passando do alto para baixo. Isso precisa ser respeitado. E aí foi instituída na igreja a hierarquia através de cargos. E há igrejas onde os cargos são muito bem definidos para saber quem é quem em cada cargo para mandar. Jesus disse que não é assim na igreja. O mundo é assim. Querem mandar e se candidatam para ganhar votos, para ter algum cargo e o direito de mandar, de fazer alguma coisa, direito de poder. O Senhor disse, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Você deve brigar para servir. E o outro pilar do organismo militar é a disciplina. Tem que haver ordem e cada pessoa tem que obedecer, tem que respeitar o próximo, ordem, para que a disciplina coloque todos juntos como um exército, obedecendo a toda a hierarquia. Esse ambiente entrou no meio pentecostal e até hoje é uma questão muito interessante. Existem brigas e divisões de igrejas porque mais líderes querem mandar, cada um quer ter o crachá muito claro, que os outros respeitam o seu crachá. No sistema de massificação, que é o que vige ou que funciona na maioria das igrejas, as pessoas têm que ir para lá e alguns são cobrados de irem, não faltarem em reunião, e lá da frente quem tem o direito da autoridade é quem vai dirigir, dizer o que é, o que não é, estabelecer a doutrina, o que pode, o que não pode, e os outros têm que obedecer. O reino de Deus não é assim. Existe autoridade, mas a autoridade é pelo Espírito Santo, ela é reconhecida. A autoridade não é imposta. A gente não tem que dominar a vida do discípulo, não tem que mandar no discípulo. Nós não temos que submeter o discípulo. Não, nós temos que ganhar o coração dele. Ele vai reconhecer a nossa autoridade espiritual pelo amor que nós temos e não pelo crachá, pelo título de líder, de chefe, líder da célula. A gente corre sempre o risco de se enveredar por aí. O líder de célula não tem que mandar na vida dos participantes. O discipulador não tem que controlar a vida do discípulo. Ele acompanha para verificar o que está acontecendo e agir preventivamente para evitar algum mal e poder orientar o discípulo, se o discípulo quiser. Sempre é bom lembrar isso, não podemos nada contra a vontade do discípulo, nem Deus. Se Deus respeita a nossa vontade, a nossa obediência tem que ser por espontaneidade a Deus e muito mais ao discipulador, ao líder. Mas todo cristão deve ter um líder para que ele esteja em comunhão. O líder tem que ganhar
o coração do discípulo. Ele não é colocado como um chefe a quem o discípulo tem que obedecer. Não é assim. O relacionamento não é de senhor para servo, não é de chefe para subordinado. O líder tem que ganhar o coração do liderado. Na igreja é assim, o maior é aquele que serve, o líder é aquele que se humilha para ganhar a confiança da pessoa. E isso só acontece com o tempo. É preciso haver convivência, comunhão, tempo para que os resultados apareçam. Não há vantagem nenhuma em alguém submeter o outro. Ele vai obedecer tão somente enquanto vira a vara na mão do chefe. Ou seja, enquanto ele vê que a autoridade ou o microfone nas igrejas, o símbolo de autoridade é o microfone. O microfone é o símbolo da autoridade. Quem tem o microfone é quem manda na igreja. Ele dá o microfone para quem ele quer, ele tem o poder de mandar o microfone. Eu acho isso um absurdo. O microfone não quer significar que a pessoa está aceitando, muito menos acatando a orientação que é emanada do microfone. Há igrejas que são dirigidas no grito do microfone, mas o reino de Deus não é assim. É baseado na espontaneidade. A pessoa não pode ser obrigada a fazer nada. E quando ela reconhece a autoridade, tem que ser por amor na pessoa que tem autoridade. Nós encontramos na Bíblia alguns exemplos interessantes. O rei Jotão, filho do Uzias, foi um bom rei, muito bom rei. Não há nada contra ele na Bíblia. No entanto, ele foi um rei muito bom, mas o povo continuava na prática do mal. É triste isso. O rei Josias, quando tomou pé da autoridade que ele tinha como rei, ele começou a mandar e ele chegou a ser radical. Ele obrigou o povo de Judá a seguir o Senhor. E a história mostra que não adiantou nada. Nada. Foi ele morrer e o povo descambou totalmente para o pecado novamente. Outro exemplo que eu queria deixar para você na Bíblia é o da rainha Esther. Ela, uma moça que se guardou, foi bem discipulada pelo Mordecai, um primo mais velho dela. Ela foi orientada, acatou a direção, ela se cuidou da aparência, era muito bonita. E ela se manteve virgem, ela estudou, ela tinha cultura, não era só beleza exterior, não, ela tinha cultura. O apóstolo Pedro nos diz em 1 de Pedro, no capítulo 3, que o enfeite da mulher cristã é o interior, não o exterior. Não que o enfeite exterior seja todo condenado. A mulher usar uma pulseira, um brinco, uma joia, qualquer coisa assim no cabelo, e enfeitar a roupa, um cinto assim diferente, um sapato daquele jeito. Isso não é necessariamente condenado na Bíblia, principalmente quando ela se enfeita para o marido. Então isso é totalmente válido e o próprio Deus menciona isso na Bíblia de diversas maneiras, em diversas passagens. Mas o que a mulher precisa aprender é enfeitar o seu interior, principalmente para com o marido. O que é isto? Um espírito manso. A mulher não grita, não briga, não se impõe. Ela é submissa, ela tem um espírito manso dentro dela. É isso que é enfeitar-se por dentro, segundo 1 Pedro 3. A exemplo da Sara, que foi adorada pelo seu marido Abraão, mas ela se manteve assim, submissa. E hoje Deus quer que as mulheres sejam filhas de Sara. Mas a Esther foi criada assim, para ser uma filha de Sara.
e ela se enfeitou por dentro. Ela não era bonita somente por fora. Por fora era uma beleza muito simples, ela não exagerava nos penduricalhos e nas vaidades dos cosméticos e tudo. Ela fez essencialmente o que era obrigatório e manteve aquela simplicidade, mas ela se enfeitou por dentro. Quando ela esteve com o rei, ela tinha um amor, ela tinha algo dentro dela, ela conversava, procurava se colocar na posição do rei, conversar assuntos que interessassem a ele. O rei ficou apaixonado pela Esther, mandou acabar e parar com o concurso imediatamente, ele já tinha escolhido a que ele sonhava. O rei certamente tinha suas carências e a Esther foi preparada para atender as carências dele. A partir dali foi algo muito interessante. A Esther foi conhecendo o rei. Em algum momento, o rei ficou encantado com o Amã por causa do poder, os planos e projetos megalomaníacos que o Amã tinha, e o rei se deixou levar por aquilo, e aquele rei fez uma bobagem muito grande. Ele reuniu 1 milhão de soldados no exército e partiu em direção à Grécia, uma viagem longa, sem condições de se manter bem. O resultado daquilo foi catastrófico, aquela missão de guerra à Pérsia, da Pérsia à Grécia. Mas naqueles planos o rei estava muito envolvido e deixou a rainha de lado. Ficou muito envolvido com o Amã e a rainha ficou de lado. Ela poderia ter feito cara feia e ir lá reclamar: ó rei, já há 1 mês o senhor não me procura e tal, não sei o quê. E eles dormiam separados. Então, ela poderia ter exigido, não exigiu nada. Ela atendeu Mordecai, a situação era crítica, ameaça de morte para os judeus, ela tinha que ir à presença do rei, e ela foi como ela foi, com a maior humildade, se enfeitou bem, em jejum, foi lá, se humilhou diante do rei com aquela cara de coitadinha, certamente jejuando, com cara de coitadinha. Ela foi assim, o rei ficou tão penalizado que diz: rainha Esther, eu vou te dar o que você quiser, até metade do meu reino. Ô rei, eu estou querendo que o senhor vá no banquete que eu preparei hoje à noite para o senhor. E o rei ficou maravilhado. Claro que eu vou! E foi aquele banquete. No banquete, e aí então? Rainha Esther, o que você quer? Ô rei, deixa eu pedir mais uma coisa. Eu quero o rei comigo e amanhã eu vou fazer o meu pedido. Então, vamos para o banquete amanhã, claro. E o rei convocou o Amã e foram lá. E aí a Esther já tinha ganhado o coração do rei, e então denunciou o Amã, que foi morto, e por causa da Esther, o rei trouxe o Mordecai para o palácio. Deus já tinha providenciado que o rei conhecesse o Mordecai. O Mordecai se tornou primeiro-ministro no lugar do Amã, o mau Amã. E aí, Esther e Mordecai começaram a fase de ganhar, de conquistar o rei. Era como se o rei, espiritualmente, fosse um discípulo da Esther e do Mordecai. Os dois juntos, bem entrosados, começaram a ganhar a confiança do rei Assuero, o rei Xerxes I. E aquilo foi muito importante. Era um ponto de inflexão na história, era um momento importantíssimo na história, e a Esther e o Mordecai, com toda humildade, jeito, carinho, dedicação, fidelidade, foram ganhando o coração do rei. Naquela hora, o rei era um discípulo espiritual da Esther e do Mordecai. Eu cito exemplos assim porque essas coisas têm que se aplicar na nossa vida. O líder vai ser um servo do seu liderado. Quando a gente quer discipular alguém, a gente mostra amor, a gente vai até a pessoa, a gente se dispõe, cuida dessa pessoa. Essa pessoa vai ficar encantada, maravilhada com esse amor. Ela carente, precisando, e a gente se dispondo. Mal sabe ela
que a gente está fazendo um sacrifício, deixando algumas coisas até prioritárias por causa dela. Isso é amor, é assim que Deus nos quer ver. Nós temos que fazer isso para ganhar o coração daquela pessoa. Você entende isso? Tem feito isso? Tem praticado isto? Você já conseguiu fazer algum discípulo, alguma discípula? Você tem investido nisso, em ir até as pessoas que reconhecem você e tentar ganhar o coração e a fidelidade dessas pessoas para orientar no caminho do Senhor? Você tem que estar imbuído da autoridade de Deus. Você não está fazendo isso por bel prazer, nem uma amizade por amizade. É na autoridade de Deus que você está fazendo isto. Entenda esta situação.